Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesse evangelho nós temos a lista dos 12 apóstolos de Jesus. A importância, e é interessante a gente pensar assim, dessa lista, é que nós agora conhecemos cada um daqueles que estiveram próximos de Jesus, que trabalharam com ele, que entregaram sua vida por amor a Jesus. Mas é importante a gente também saber que, conhecendo esses apóstolos, um por um, nós nos identificamos com alguns deles. Meus irmãos, minhas irmãs, os apóstolos de Jesus, eles eram homens como qualquer um outro. Eles tinham suas fraquezas, suas limitações, seus pecados. Foi o amor de Jesus que transformou a vida deles. Mas reparem vocês que esse amor de Jesus, ele também exige e respeita a liberdade. Exige e respeita a liberdade. Ou seja, aqueles que desejaram e quiseram uma metanoia, ou seja, uma profunda mudança de vida, conseguiram, mudaram de vida. Como, por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, e muitos outros, como até mesmo o próprio Pedro, que homem rude, homem de certa forma grosseiro, se tornando o primeiro dos apóstolos, aquele que definira quem é, melhor dizendo, nosso Senhor. E nós temos também Judas, que foi o traidor. Judas, ele não conseguiu se abrir o coração o suficiente para esse amor de Deus, para esse amor de Cristo na sua vida. Por isso, ele tomou um caminho diferente, um caminho que muitas das vezes é criticado, é julgado, mas respeitando a liberdade dele. Jesus não tinha raiva de Judas. Jesus não tinha rancor nem mágoa de Judas. Jesus o respeitava e amava como a todos os outros. O simples fato de Judas não compreender esse amor o leva até mesmo a trair nosso Senhor. Assim, às vezes, somos nós. Nós temos um pouquinho de cada um desses discípulos. Às vezes, falamos para Jesus que, se necessário for, daríamos a própria vida por ele. Mas quantas vezes já não nos pegamos negando a nossa própria fé? Às vezes, nós nos esforçamos por sermos amigos de Jesus e nos momentos mais difíceis da vida da igreja, da comunidade, nas necessidades mais prementes da igreja, da nossa comunidade, a gente se fecha
dentro de nossas casas, dentro do nosso egoísmo. E às vezes nós também traímos nosso Senhor quando, não atendidos em nossas necessidades, abandonamos nossa fé, abandonamos nossa religião, abandonamos nossa tradição, abandonamos Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus dá uma missão para eles, de eles irem imediatamente, não levando nada, sem parar na estrada e não indo em determinados lugares, porque eles ainda não estavam preparados para enfrentar os embustes que lá os esperavam. Esse momento chegaria, mas ainda não era a hora. Assim também somos nós. Não podemos colocar o carro adiante dos bois. Na nossa missão de evangelizar, temos sempre que fazer o que deve ser feito e não apenas aquilo que nós achamos que deve ser feito, pulando, queimando etapas. Cada um de nós tem uma missão dentro da igreja. Cada um de nós tem uma missão nesse mundo e cada um de nós deve cumpri-la, sempre respeitando a nossa liberdade e essa abertura ao amor de Deus em nossa vida. Somadas essas duas coisas, com certeza seremos muito bons discípulos de Jesus, como foi Maria. Maria que soube entender de forma muito clara esse amor e também, respeitada a sua liberdade, entrou nesse mistério, trazendo para nós a maior graça de todas, Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim foram os apóstolos. Quando eles compreenderam a beleza desse amor, trouxeram para nós a maior beleza que esse mundo pode ver. Os evangelhos, os testemunhos de sua adesão à pessoa de Jesus e, de certa forma, trouxeram para nós também, pela doutrina, pelos ensinamentos, pela tradição, Jesus Cristo, Senhor nosso. Um bom dia a todos.